Esse podcast aqui, muito aguardado, é sobre como aprender de forma eficaz, otimizando o tempo e uma visão de quem já viu muitos métodos, sistemas, aplicativos de produtividade. Eu acho que o papel desse podcast é um resumo e uma compactação de coisas extremamente funcionais para conseguir ter mais produtividade ao aprender, ao se comunicar, ao fazer as coisas da vida. Então, para isso, a gente convidou o André aqui, que prontamente aceitou. Muito obrigado, André. E, brevemente, assim, qual que é a tua atuação atualmente? Por que começou o YouTube também? Poderia nos explicar um pouquinho? Claro. Bruno, é um prazer estar aqui com todos vocês e compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo desses últimos anos. Eu sou dono da Evolus, que é uma consultoria de inovação. A gente ajuda empresas do presente a se transformarem em empresas do futuro. E eu tenho um canal no YouTube com um pouco mais de 120 mil inscritos que fala sobre autodesenvolvimento, produtividade e aprendizagem. E o canal começou muito como uma forma de eu proporcionar para as pessoas acesso a um conteúdo de qualidade em português, que é uma coisa super escassa. A maior parte dos conteúdos bons sobre esse tipo de temas são em inglês, não são acessíveis. Então, eu resolvi criar esse canal para oferecer para as pessoas de graça um conteúdo de qualidade. Excelente. E depois de ter visto inúmeros métodos, como o GTD, como usar o Obsidian, com o método Nicholas, o Zettelkasten, toda essa complexidade que a gente gosta de estudar métodos assim, ver, o que tu tira, assim, de principais... Cara, isso aqui é o básico que funciona muito bem e as pessoas vão muito além. Isso, conclusões próprias tuas, assim, né? Talvez tu nunca tenha exposto, mas, cara, esse aqui é o ponto principal, o ponto-chave que em todos os métodos ele precisa para fazer funcionar. Eu vi umas 3 Legal. conclusões tuas, assim, de resumos para otimizar o tempo do cara que está ouvindo isso aqui. Eu acho que, assim, para quem quer, não sabe nada sobre aprendizagem, puta, eu quero começar, eu quero aprender alguma coisa nova, eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes. A primeira delas é a questão da mentalidade, né? A gente tem que ter uma mentalidade aberta ao aprendizado. Tem muita gente que pensa assim, mas eu sou ruim em matemática. Mas eu sou ruim em inglês. Mas eu sou ruim em tal coisa. Mas, cara, você já tentou estudar esse troço de verdade mesmo? Porque se você não tentou, é lógico que você vai ser ruim, cara. Você acha que todo mundo nasceu puta gênio, entendeu? E assim, parece uma bobagem, mas muita gente acaba absorvendo algumas crenças que limita a percepção e a mentalidade. Eu falo assim, eu sou ruim, nunca vou aprender esse negócio. Eu sou direto. Não, isso aqui não é para mim, não. Você pode não querer aprender alguma coisa. Tá tudo bem. Você pode falar, não estou disposto a investir meu tempo nisso. Agora, a gente tem que ter a mentalidade de que nós somos capazes de aprender qualquer coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, eu acho que uma das grandes barreiras à aprendizagem é a falta de humildade. As pessoas, elas querem direto para assuntos complexos. O cara vai matemática, o cara quer fazer, cálculo diferencial, integral, não sei o que e tal. Só que, cara, as pessoas, elas não sabem nem os básicos. E, assim, os fundamentos, e o Scott Young, né, que escreveu Ultra Aprendizado, tem até um vídeo lá no canal que fala muito sobre isso, talvez, para mim, a grande sacada mais importante em relação ao aprendizado. Se você domina os fundamentos, você domina tudo. É que nem um prédio, que se a fundação tá frouxa, cara, o prédio desmorona. Você não consegue fazer uma equação de segundo grau, é porque alguma coisa na base tá ruim. Não é ali em cima o problema está embaixo. E eu falei da humildade, por quê? Porque as pessoas, elas olham e falam assim, mas eu vou estudar isso aí, isso é muito básico, isso é muito pequeno, eu quero fazer uma coisa maior. Bem, mas você, por achar que uma coisa é muito pequena, está te impedindo de ter o progresso que você quer de fato. Jogador de futebol profissional, até hoje, o cara treina fundamento, o cara treina passe, o cara treina cobrança de falta. O cara joga futebol a vida inteira, por que ele precisa treinar isso ainda? Porque os fundamentos importam. E eu acho que esse desprendimento e essa humildade de dizer assim, cara, eu sou ruim nisso aqui e eu vou trabalhar o basicão, tipo, o livro da primeira série é o que vai fazer você ser bom. É isso. E aí tem uma terceira coisa nisso que é a clareza do que é que você quer em relação àquilo. Não sei se clareza, acho que talvez eu vou mudar um pouco. Não é a clareza, é você ser responsável pelo seu aprendizado, que se conecta um pouco com a clareza. Mas eu acho que a responsabilidade talvez seja um ponto mais relevante.
Eu noto que na hora que as pessoas querem aprender alguma coisa, elas gostam de terceirizar esse troço. Vai fazer um curso. Ah, mas eu fiz o curso lá, meu professor é ruim. Meu professor, esse professor idiota aí, que não me ensina direito, o que eu posso fazer? Ó, céus. Ué, tô seguindo o que o livro mandou. O livro mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Ué. Sim, bonitão, mas quem quer aprender é você, cara. Então, assim, você tem que assumir o protagonismo do aprendizado. Claro, é importante você ter uma pessoa de referência que vai te dar uma base metodológica. Mas você não pode ser cego e seguir aquele troço a ferro e fogo. E aí, porque assim, muitas vezes, o que você vai ter? E aí você pensando um pouco do outro lado do processo de aprendizagem. Na hora que alguém vai estruturar um processo de ensino, ele vai estruturar um processo de ensino que ele seja meio massificado. Eu vou fazer uma coisa que funciona meio para todo mundo. Tudo bem, pode ser que funcione para muitas pessoas, mas não significa que isso funciona para você. Não significa que funciona para os seus objetivos, para o seu jeito de aprender, para o que você quer desse negócio. Então, assim, você ter essa clareza, e por isso que agora a gente volta na clareza, do que é que você quer dentro desse contexto que você está aprendendo, ela é muito relevante. Pô, eu quero aprender a cozinhar. Tá bom, você quer aprender a cozinhar para quê? Você quer ser um chefe profissional? Você quer ser o basicão, fazer o arroz e feijão em casa? Você quer poder impressionar no jantar que você vai ter com uma namorada, alguma coisa assim? O que é que você quer? Porque dependendo do que você quer, isso vai te levar para fundamentos diferentes, para conteúdos diferentes, para técnicas diferentes. E aí você consegue ter um aprendizado muito mais direcionado. Só que isso só é possível quando a pessoa ela assume o protagonismo do aprendizado e tira um pouco da mão do professor, do curso, do livro, do que quer que seja. Então, o que a gente está vendo aqui é os assuntos base para fazer o aprendizado, que é esquecer do medo, né? Ignorar essa parte de, mas eu acho que é muito difícil tal coisa, como arrumar um micro-ondas, né? A base que é pegar os fundamentos das coisas e olhar aquilo ali como dividir ele em princípios e olhar para as bases e depois ser responsável pelo estudo, né? Eliminar um pouco o papel do professor e aumentar mais o papel do aprendedor, né? Do cara que vai atrás, que pergunta, que quer encurralar o professor ou que exige mais do instrutor. Essa pessoa ativa, ela vai conseguir extrair mais coisas, né? Como é que tu utiliza isso no teu dia a dia, assim? Tu testa aí alguns projetos que, eu vou ler esse livro aqui, vou revisar esses métodos aqui. Como que tu pratica isso nos desafios que tu tem? Eu uso isso para absolutamente tudo. Então, assim, se eu fiz alguma coisa e o resultado foi insatisfatório, eu vou olhar para aquilo que eu estou tentando fazer e quebrar. Qual é o fundamento que está faltando aqui? Porque se eu fosse bom para caramba, o resultado seria bom para caramba. Se o resultado não está bom para caramba, não é culpa do resultado, é culpa de algum fundamento que está falho. E aí eu desço para entender o que é que está faltando. Vou dar um exemplo concreto, talvez seja mais fácil de entender. Eu estou me preparando agora para um Ironman, eu vou fazer um Ironman em maio agora. Eu assumi um desafio aí de fazer isso em 6 meses, então uma preparação bastante audaciosa, sair meio que do sofá para um Ironman. Para quem não sabe, o Ironman são quase 4 quilômetros de natação, 180 de bike e uma maratona para fechar com chave de ouro. É uma prova longa, endurance selvagem. E aí, cara, a primeira coisa que eu falei, vou contratar um treinador para me ajudar e me dar o caminho das pedras. Contratei um treinador para começar ali os meus treinos. Fui atrás de... Ele viu no YouTube, cara, como é que é a preparação, o que os caras fazem, como é que são os treinos, por que são os treinos e tal. Passou 2 meses, cara, eu comecei a perceber que o treino que meu treinador estava me passando estava ruim. Não estava bom. Porque ele estava violando alguns fundamentos importantes das zonas de treino. Então, vou ser um pouco específico aqui, tá? Quando a gente fala de zonas de treino no triatlon, você tem zona 1, 2, 3, 4, 5. De uma forma grosseira, zona 1 é recuperação, que é uma corridinha leve. Zona 2 é uma zona leve, mas de endurance, pode ser. Zona 3 é a zona aeróbica, que você já começa a ter algum esforço aeróbico um pouco mais relevante. A zona 4 é a zona que você começa a entrar no anaeróbico. A zona 5 é full power, tiro. Tá? Em geral, quando a gente está falando de endurance, a gente precisa treinar nas zonas 2 e 3. E essa forma de você trabalhar esse zoneamento depende da sua frequência cardíaca, depende da sua força muscular, depende do tempo de treino, depende de algumas variáveis. Mas, assim, se você viola essa zona na hora do treino, você não consegue o resultado que você precisa desenvolver para conseguir chegar numa prova daqui a 6 meses, que é o que eu tô querendo. Então, eu falei, cara, muito obrigado, um grande abraço, tchau.
eu vou agora me apropriar do treino com base nas planilhas que eu pesquisei, nas referências que eu tenho, e eu consigo parametrizar melhor para o próprio treino. E aí agora eu acabo meu treino e falo assim, foi demais? Foi bom? Dava para ter puxado mais? Dava para ter puxado menos? E agora eu tenho um controle muito mais fino e estou disposto a apostar que eu vou ter um resultado muito melhor ali no final desse período todo. Entendi. Então, mesmo tendo um instrutor, tu foi lá e não delegou para ele a responsabilidade do teu desenvolvimento. Tu pegou e acompanhou essa construção usando a lógica para validar ou não validar o que esse método tinha, certo? Claro, que esse é o ponto, né? No final das contas, de novo, volta no protagonismo. Eu tenho que ser protagonista e, assim, ter o senso crítico de, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo desse jeito? Se você domina os fundamentos, se eu não entendesse sobre zonas de treino, eu não ia conseguir ter essa avaliação. Eu ia só falar assim, puta, eu tô arrebentado, por quê? Porque eu tô cansado, porque eu tô tendo muito esforço, é um treino que eu não tô acostumado a fazer, naturalmente eu estou cansado. Só que não é só uma questão de cansaço nesse caso, é uma questão também de eficácia de treino. Um treino zona 2 foi parar na zona 4, na zona 5, e aí eu estava detonado, e aí eu não conseguia, eu estava fatigado, meus treinos não rendiam, enfim. E aí foi assim que eu fiz essa mudança. Entendi. Daí de um método, dominando os princípios, tu constrói o método, né? Tu consegue ser um especialista naquilo ali. Entendi. Exato. E esses princípios, o dominar os princípios nesse sentido, para mim, uma mudança muito grande depois que eu assisti o teu material sobre Obsidian, que é ter algumas certezas bem definidas para poder dar uma palestra sobre aquele tema ali e não ter dúvidas, né? Porque eu vejo que muita gente estuda até um nível de não ter certeza de alguma coisa, né? Não ter clareza. Até onde a questão de ter certezas te ajuda nessa parte de princípios, né? O Obsidian auxilia. A parte do freestyle, se eu te der um tema, com base na lógica, tu consegue desenvolver esse raciocínio. Uma das entregas do Obsidian é isso? E o que é o Obsidian? Cara, o Obsidian ele é um aplicativo de notas que ele funciona tipo um Wikipedia. Você coloca lá as notas se conectam, então você consegue criar redes de ideias ali dentro. Para mim, a grande vantagem do Obsidian é te permitir criar conexões que não sejam óbvias dentro de certas ideias. E isso normalmente emerge a partir de um projeto específico ou uma demanda específica. Então, sei lá, vamos supor que apareça um cliente novo que te demanda um negócio que você nunca fez. Você já fez alguma coisa meio parecida, mas aquela demanda nunca fez. Pô, o Obsidian, como ele está estruturado, ele te permite explorar ideias e conexões dentro dessas notas e criar insights que podem ser úteis para esse projeto. Então, essa para mim é a grande sacada. O lance da certeza, isso é uma coisa meio paradoxal, talvez. Eu gosto muito de uma noção meio socrática de só sei que nada sei. Talvez, agora pensando numa das barreiras de aprendizado, mas isso aqui é uma coisa, acho que um pouco mais característica de pessoas mais velhas, é a incapacidade de desaprender. Isso não vou dizer que é de todo mundo, mas assim, uma vez que a pessoa consolida certas certezas, é quando ela começa a ficar obsoleta. Acho que a gente tem que ter sempre esse desprendimento das nossas próprias ideias, de compreender que elas são muito boas em certos contextos, o que não significa que elas são boas para todos os contextos, nem para sempre neste contexto. Até porque as gerações mudam, as referências mudam, os repertórios mudam. Recentemente, vou te dar um exemplo, eu tenho um treinamento que eu dou que eu uso uma palestra do Steve Jobs como referência. Só que para a geração Z, o Steve Jobs ele já é um cara meio... não é muito, faz parte do mundo deles. Já ouvi falar desse cara aí, aquele maluco que fundou a Apple, né? Mas ele não faz parte do repertório da geração Z mais. Então, assim, é uma palestra que já para os caras já ficou meio, entendi, mas não teve o uau que tem para a geração Y, para a geração X, esses caras ficam mais maravilhados. Então, essas certezas, nesse sentido, elas são muito ruins. Por outro lado, eu acho que a certeza... não sei se certeza é a palavra, mas acho que parece contexto funciona. Né? Exato, ela te traz a confiança que você precisa para fazer. E aí eu sempre gosto de pensar da seguinte forma, porque assim, eu tenho um pouco dessa questão de perfeccionismo, de eu só vou fazer um negócio quando eu sentir que está bom, mas a referência que eu uso é o seguinte: se eu não fizer,
alguém vai fazer. Esse alguém vai fazer melhor que eu ou pior que eu? Esse é um pouco do pensamento que eu tento trazer. Então, assim, eu sempre comparo com o que tem disponível por aí. Se eu abrir mão disso aqui, o cara que vai tocar esse troço, ele vai fazer um trabalho melhor ou pior que eu? Se ele for fazer um trabalho melhor, realmente eu não estou pronto, deixa o cara fazer. Agora, se eu, na minha insegurança, me permitir privar as pessoas de um conteúdo superior do que elas têm disponível, eu acho que aí já é cagada. Entendi. Tá? E dentro dessas outras formas de pensar, o Obsidian é uma forma de aplicar uma extensão à nossa forma de trabalhar e pensar, né? E dentro do dia a dia, assim, qual é o método que se encaixa mais para a gestão de tarefas, atividades e tempo? Né? Que tu sente assim que, cara, ou o segundo cérebro, e se puder explicar um pouco melhor qual aqui funciona melhor para ti nessa questão de organização pessoal, pensando em quem quer ser mais produtivo, só que não quer trabalhar 8 horas a mais por dia, de sistemas de organização e pensamento para gerenciar toda essa demanda. Legal. Cara, hoje eu estou desenvolvendo um método próprio de organização, que eu estou chamando de método APS, que é um acrônimo para áreas, projetos e sistemas. Tá? Então, como é que funciona? Primeira etapa é você precisa ter clareza de quais são as áreas que são relevantes na sua vida. Então, algumas pessoas falam em corpo, mente, emoção e espiritual, tem roda da vida que tem 9, enfim, tem vários métodos que vão te dar diferentes áreas para você trabalhar. Pessoalmente, eu gosto de usar a referência do Lifebook, que é corpo, mente, emocional, caráter, espiritual, social, relacionamento, filhos, trabalho, dinheiro e qualidade de vida. São essas 11 que eu trabalho. E você tem que ter clareza, assim, do que é que você quer para essas diferentes áreas da sua vida de uma forma integrada. O que comumente acontece na hora que as pessoas traçam objetivos? Elas ignoram as outras partes. Então o cara fala assim, eu quero ter um corpo super maravilhoso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero trabalhar muito mais, eu quero passar mais tempo com a minha namorada, só que essas coisas não se conversam juntas. Pelo menos não de uma forma imediata. E aí vira um cabo de guerra. O cara começa a ir para um lado, aí começa a sacrificar o outro, ele meio que volta e fica indo e voltando, acaba abandonando tudo no meio do caminho e fica uma puta de uma zona. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Clareza de quais são as áreas da minha vida e quais são os meus objetivos de curto e longo prazo. Beleza. Uma vez que eu tenho essas áreas, eu posso atingir esses objetivos de duas formas. Eu posso atingir meus objetivos usando projetos, que são esforços de curto prazo, e eu posso atingir esses objetivos usando sistemas, que são processos contínuos de longo prazo. Exemplo. Se eu quero o Ironman é um projeto. Isso é um projeto, começo, meio e fim, curto prazo, vai ter um impacto relevante na minha saúde física. Eu já perdi, cara, em pouco mais de um mês, 5 quilos, ganhei massa, enfim. Minha vida está melhorando e ao final desses 6 meses isso vai ter um impacto muito relevante na minha saúde física. Só que ele começa, ele acaba. A grande vantagem é que projetos, em geral, eles trazem um grande nível de energia. Você fica muito, pilhado, fazer um projeto, tal, vai ser legal, tal. É de energia. Então, nesse sentido, ele é mais fácil. Sistemas são coisas, são esforços contínuos. Então, quando eu falo, por exemplo, de vida intelectual, né, mente, qual é o meu objetivo para a mente? É difícil, eu quero ser um cara inteligente. É difícil você tecer um objetivo que seja adequado, que seja mensurável, que seja específico. É complicado. Para esse tipo de coisa, sistemas funcionam melhor. Então, no meu caso, por exemplo, o sistema é ler um livro por semana, na média. Um pouco mais, mas na média, esse é o padrão. Top. Assim a gente faz. E aí, quando você olha para os seus objetivos, você vai olhar para como você organiza seu tempo e você vai notar que existe uma grotesca discrepância entre as coisas que você quer e as coisas que você está fazendo. E aí entra o ponto de como que eu vou chegar lá. E aí você vai ter que fazer uma análise da sua vida e falar assim, eu vou usar projetos, eu vou usar sistemas, em que eu vou usar, em que ordem eu vou usar, e gradualmente transicionar atividades que não te levam onde você quer para as atividades que te levam. Fez sentido? Sim. Top. Então, esse é o sistema que eu tenho usado, e é isso que governa as minhas atividades. André, você está gastando muito tempo fazendo alguma coisa que não faz parte nem dos seus projetos, nem dos seus sistemas. Isso é um problema. Estou desorganizado, preciso me reorganizar. Ou então, esse objetivo deixou de fazer sentido. Tudo bem. Destrói o objetivo, cria um novo,
rever os projetos, rever os sistemas. Ou então, esse sistema não está sendo suficiente. Ou então, tem um projeto agora que está me pressionando, eu preciso dar uma mexida nos outros sistemas. Tá tudo certo. Mas quando você olha para isso de uma forma mais integrada, eu acho que o que você consegue? Ter um uso mais útil do seu tempo. Porque gestão de tempo, se você parar para pensar na essência, é você fazer o melhor possível com o tempo que você tem. Não dá para você gerenciar tempo. O tempo vai passar, não importa o que você faça. Não dá para você armazenar tempo, investir tempo, não dá para fazer isso. O tempo vai passar, ponto e acabou. Então, o lance é, como é que eu consigo garantir que o meu tempo está sendo utilizado para maximizar os meus objetivos? É assim que eu enxergo gestão de tempo. Então, quando eu tenho clareza dos meus objetivos e eu tenho clareza do caminho que eu vou usar para chegar lá, seja via projetos, seja via sistemas, o meu tempo, as minhas atividades que estão ali dentro, têm que ser coerentes com este plano. Se elas não são, significa que eu preciso, talvez, rever alguma coisa para conseguir chegar lá. Mas esse é o método que eu uso para garantir que as minhas atividades estão sendo bem executadas, que eu estou gerenciando bem o meu tempo e tudo mais. Durante o dia, principalmente quem tem essa rotina mais corrida, acho que uma das dificuldades é a questão de não ter clareza sobre o que está fazendo, ou chegar na sexta-feira e pensar, fiz um monte de coisa e não conseguir tanto revisitar isso para ter mais clareza, otimizar isso, olhar de uma forma clara para os objetivos, e esse formato de 3 áreas, ele propõe isso, né? Que a pessoa consiga parar, analisar de forma simples, clara e objetiva, 3 áreas da vida dentro dessa nomenclatura que está desenvolvendo, que são áreas, incluindo um mapa geral para não deixar as coisas importantes de lado, projetos que são impulsos de energia mais calorosos, assim, mais intensos durante um período de tempo, e os projetos, os sistemas seriam a parte de quase que como se fossem hábitos, né? Exato. E aí coisas de picos de energia constante, só que até o fim da vida. Isso aí. Não necessariamente até o fim da vida, né? Pode ser que em algum momento deixe de fazer sentido, mas assim, a ideia não tem prazo para acabar. Eu vou fazer isso aqui até a hora de deixar de fazer sentido. Entendi. E aí essa é uma visão de um sistema de produtividade para ter clareza sobre a forma que a pessoa guia a vida com base nos seus sistemas, né? E aí um sistema de produtividade para isso, como que tu encaixa assim de isso vai te gerar algumas ações, algumas atividades, a vida acontecer, né? É como se fosse aqui o quadro de sonhos e metas já vai estar desenhado com base nos projetos, nos sistemas e nas áreas, né? Então, definidos os objetivos, pensado de forma tática como eu vou executar, e no dia a dia, qual o sistema de tarefas, assim, de trabalho, de o Pomodoro, uma lista de tarefas, um checklist, como que tu gerencia demandas no teu dia a dia? Demandas, elas caem em 2 categorias. Pode ser uma tarefa que vai entrar no meu aplicativo de tarefas. Pessoalmente, eu uso Things, mas aplicativo de tarefas, muita gente pergunta, mas qual aplicativo de tarefas? Cara, não importa. Em geral, o aplicativo você vai usar o de menos. Tem infinitas opções, várias delas são excelentes, não tem nada de errado com ele. O ponto é você ter um aplicativo que você gosta de usar, que a usabilidade faz sentido para você. Essa é a parte mais importante. Testa uns 2, 3 ali e tal, gostei desse. Lindo. Fica com ele. E nem precisa ter pago. Tem vários. O Trello, por exemplo, já usei muito Trello, gostava muito do Trello, acho que ele faz super sentido. Tem a visãozinha do Kanban, eu acho ele super legal. Então, essa é uma coisa que entra. E o outro lado é o calendário. Então, tudo aquilo que é evento de tempo específico entra no meu calendário. Não entra no meu calendário, eu pretendo trabalhar nesse horário. Não, isso não entra. Entram tudo que for tempo específico. Tipo, tem que ser neste horário. Do contrário, não entra no calendário. Compromissos, reuniões, né? Geralmente compromissos, reuniões. E essas tarefas aqui, eu já vi bastante material sobre GTD, sobre também outros formatos de lidar com tarefas, o ZTD, que é um formato mais compacto do GTD. Como é que tu explicaria, assim, de forma simples, pensando na rotina do dia a dia do cara que sempre anda cheio de tarefas, não consegue concluir nada, ou fica a lista gigante lá, de como pensar a gestão dessas atividades indo para um lado e para o outro? Tá. Um dos grandes problemas que as pessoas têm com o aplicativo de gestão de tarefas e com esse sentimento de estar sobrecarregadas tem a ver com a etapa de captura, que o David Allen fala no GTD, que para mim é o grande
é o maior valor que o GTD tem, que é a seguinte ideia. Você está lá trabalhando, fazendo suas coisas, de repente vem uma ideia na cabeça, puta, eu preciso fazer tal coisa. Só que você não anota lugar nenhum. E aí fica aquele negócio ficou ocupando espaço mental na sua cabeça. Aí você fala, não, mas eu tô ocupado, eu preciso resolver outra coisa agora. Você continua trabalhando. Daqui a pouco a ideia volta. Oi, ai, caramba, eu preciso fazer aquele negócio. E aí, de duas uma. Ou esse troço vai ficar te perturbando o dia inteiro, ou pior, vai ficar te perturbando o dia inteiro e você vai esquecer depois ainda e isso vai virar um problema mais pra frente. Isso é péssimo. Então, como é que a gente resolve esse problema? Anotando isso em algum lugar, tendo o seu sistema de captura, que você manda para sua caixa de entrada ou para o seu inbox, dentro do seu sistema de gestão de tarefas. Por que as pessoas não usam o sistema de gestão de tarefas ou então começam a usar e larga? Porque elas não capturam adequadamente. Quando ela não captura adequadamente, o que você faz? Você cria uma desconfiança do sistema, porque nem tudo está ali, tem coisas que você precisa fazer que não estão lá, portanto, você larga. Porque você vai olhar para aquilo não é fidedigno, putz, tem umas coisas aqui, mas tem outras coisas que estão fora, e larga. Então, assim, coisa primeira, básica, apareceu uma ideia na cabeça de algo que você tem que fazer, anota. De preferência não no papel, de preferência no seu aplicativo, porque papel perde, papel você nem sempre vai ter a mão, o celular está sempre na nossa mão, então você ter este hábito de ter a captura de tudo é a primeira coisa que eu acho que é a mais importante. E a segunda coisa, aí tem mais duas, né? A segunda coisa são as revisões semanais, que é você pegar o seu inbox e filtrar. Não deixa o inbox crescer demais, senão dá preguiça. Aí você fala, nossa, tem 50 itens naquela merda, tal, porra. Não deixa crescer demais. Pode aproveitar aqueles momentos, assim, de tô no banheiro, de tal, porque, assim, o inbox, eu acho que isso é importante. Dica de produtividade nunca dita antes essa. Exato, pô, aquele é multitarefa, né, cara? O cara tá no banheiro, já aproveita e faz isso. Ao invés de ficar no TikTok, no Instagram, pô, aproveita para isso. Porque, assim, tem uma coisa que é importante também, eu esqueci de dizer. O inbox, a ideia é você capturar ideias que elas são cruas, tá? Não necessariamente ela é uma tarefa ainda. A etapa de filtragem, que você vai transformar isso numa tarefa, é a etapa seguinte. E esse é um erro também que acontece quando as pessoas tentam implementar o GTD. Elas escrevem lá, tipo, fazer apresentação. Só que fazer a apresentação não é fazer a apresentação, simplesmente. Eu preciso pegar uns dados, eu preciso validar isso com alguém. Tem várias etapas que estão ocultas aqui dentro, é um projeto. Tem várias etapas que estão ocultas aqui dentro que tornam a execução dela complicada. E aí, como isso não foi identificado lá em cima, você colocou ali como uma tarefa, só que é uma tarefa que ela gera um desconforto emocional porque você vê que ela é uma tarefa que não foi refinada o suficiente. Então, a etapa de você passar da caixa de entrada para a sua lista de tarefas é você destrinchar esta tarefa no tamanho que seja o maior possível na sua capacidade de execução. Então, assim, você sempre pode granularizar mais uma tarefa. Abrir o meu computador, abrir o Gmail, colocar e escrever e-mail. Você poderia mandar um e-mail desse jeito, ou você pode simplesmente mandar e-mail. O ponto é, os blocos têm que ser o maior possível dentro da sua capacidade de execução. E isso tem, claro, uma dimensão que muitas vezes é emocional. Você não quer fazer uma tarefa, ou então é uma tarefa que é emocionalmente desgastante. A gente levar em consideração essas coisas ajuda na nossa capacidade de ser mais eficaz nesse processo. Mas, enfim, com isso você vai ter as suas tarefas efetivamente filtradas e distribuídas dentro dos seus projetos, dos seus sistemas, das suas áreas. E tem uma outra coisa que é uma revisão que eu não gosto de fazer ela com tanta frequência, eu acho que ela tem que ser menos frequente, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez a cada 3 meses, que é a meta-análise dos seus projetos, dos seus sistemas frente aos seus objetivos. Mexer demais nisso não costuma dar bom. Projetos eu até chego, porque assim, muitas vezes o projeto você está construindo e tal, muda, às vezes faz sentido você olhar com um pouco mais de frequência, mas sistemas, idealmente, é o tipo de coisa que não mexe muito. Então, mas isso é uma coisa importante, porque chega uma hora, às vezes, ou o sistema não está te levando para onde você precisa, ou o projeto não vai dar resultado, ou aquela meta deixou de fazer sentido. Acontece muito isso. E aí você fica fazendo um negócio, então não tem porquê. Então, assim, você tem um momento com baixa recorrência para você analisar tudo e falar, faz sentido isso tudo ainda, é importante também. A mínima será. Entendi. Perfeito, já deu para pegar uma base gigante de como gerir isso, porque para mim é um dos grandes
grandes pontos, assim, a gente não só ficar no dia a dia fazendo o que as pessoas pedem e deixar rolar e achar que o WhatsApp é a forma de gerenciar tarefas, né? De ter um método que faça o que a gente for fazer sentido. Então, falou sobre aplicativos ali, é realmente pegar um que funcione, algumas pessoas vai ser no papel, algumas pessoas vai ser no Notion, algumas pessoas vai ser em outro lugar para conseguir fazer, mas que não terceirize essa parte de tarefas também, né? Senão acaba que o pessoal vai fazer o que te mandam e não cria nada, não desenvolve nada, não é proativo nesse sentido. E agora, para a gente criar conhecimento novo, até tu pode dar algumas coisas que tu está estudando ultimamente, de conselhos que tu sempre pensou para sugestionar para as pessoas, só que tu geralmente tu ainda não externalizou isso. Tipo, pode ser o que tu falou antes na questão de não terceirizar, mas conselhos que mudam a vida e que tu nunca falou isso para ninguém, por enquanto. Nossa, que eu nunca falei Freestyle pra aqui, ó. ninguém. Conselhos que tu nunca deu ele ou da forma que tu nunca deu ele. Responsabilidade grande essa, hein? Não, Deixa eu e ao pensar. vivo. E gravando. Mas porque eu acho muito interessante esse pegar o conhecimento novo, sabe? De Tá. trabalhar isso não só nos métodos já passados, mas, cara, eu aprendi isso semana passada e para mim, meu, isso aqui é essencial, isso aqui eu nunca expliquei desse jeito. Tá, vou te dar uma reflexão recente que eu tive, então. Uhum. É muito comum as pessoas olharem em volta e dizer: minha vida não está legal por conta de A, por conta de B, então, nossa, olha que babaca, olha isso. A gente olha para fora Uhum. e a gente faz muitos julgamentos Uhum. sobre o mundo como um todo. E eu gosto de pensar que todas as pessoas, todo mundo, todos os eventos, tudo isso é simplesmente um espelho para nós mesmos. Quando alguém fala ou faz alguma coisa que você considera escrota, isso nada mais é do que um reflexo dos seus valores, de como você enxerga e de como você pensa. E, por vezes, de como você age ou deixa de agir. Então, quando a gente olha dessa forma, você tira um pouco o peso da imutabilidade do ser humano, de, nossa, mas por que o mundo não é do jeito que eu quero? E você começa a perceber que o mundo, especialmente a sua percepção do mundo, nada mais é do que um reflexo de como você enxerga ele. E se você quer que o mundo seja diferente, de alguma forma, você precisa mudar a maneira como você enxerga as coisas, ou como você opera nele. E eu acho que isso é muito, talvez seja fácil de falar, nem sempre tão fácil de fazer, Uhum. mas traz muito poder, porque você percebe que as suas irritações são simplesmente uma birra interna de por que as coisas não foram do meu jeito? E tudo bem, você pode ser assim se você quiser, mas você tem que ter clareza de que isso é uma escolha sua, de agir desta maneira, e que você tem o poder de agir diferente se você quiser. E tira esse julgamento e essa postura vitimista que nós temos, muitas vezes. Porque, assim, eu sou assim, quando você olha para autodesenvolvimento como um todo, um dos princípios básicos é a autorresponsabilidade. Quer dizer assim, talvez não seja culpa sua que a sua vida tenha vários dos problemas que ela tem, beleza? Continua sendo sua responsabilidade decidir o que você vai fazer com isso. Você pode Uhum. esperar que alguém vai chegar, um político, um amigo, um familiar, sua esposa, alguém vai chegar e salvar você, mas eu estou disposto a acostar que isso não vai acontecer. Provável. É bem provável. Tem muito de estoicismo nisso, né? De olhar a vida de uma forma prática e o que precisa ser resolvido. Também já estudou estoicismo, que me parece muito. Talvez não com a profundidade que o tema mereça. Eu Uhum. acho que o estoicismo ele é interessante, tem vários nomes, já li vários livros do Ryan Holiday, o Tim Ferriss também, Uhum. que toca muito nesse assunto. Eu gosto, mas confesso que eu não sou tão proficiente nesse assunto quanto eu gostaria. Mas muito bom essa parte final, acho que deu para ter uma clareza bem grande sobre uma visão, porque no final das contas, todo o trabalho ele envolve a parte humana de entender sobre problemas, entender sobre sentimentos, né? Não adianta a gente falar de produtividade ou aprendizado sem ter essa visão clara sobre resolução de problemas, a parte emocional, a parte lógica.
Então, eu gosto muito de pensar em perspectivas, assim, né? Você vê... Relacionamentos talvez seja um exemplo bom disso. Todos nós somos vilões na história de alguém. Alguém acha a gente o crápula, o vilão absurdo, tóxico, isso e tal. E na perspectiva desta pessoa, talvez ela tenha razão. Mas não significa dizer que isso é uma verdade absoluta. Significa dizer que essas duas pessoas não funcionavam juntas. Esse cara trabalha demais. Ele trabalha demais ou a outra pessoa gostaria que ele passasse mais tempo com ela? E o que é o certo e o que é errado? Veja, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de perspectivas, compatibilidades e consequências. Então, eu acho que a gente ter essa capacidade de dar um passo para trás e compreender diferentes perspectivas é um superpoder que ajuda a gente não só a ter resultados melhores, como muito mais paz interior também. Excelente, excelente. André, como que as pessoas fazem para te achar, te seguir, conseguir encontrar mais os seus conteúdos? Qual é a via de conexão contigo aí que o pessoal pode ter? Cara, meu conteúdo principal está no YouTube, André Arcas, joga lá, vai achar fácil. Lá é onde eu posto grosso meu conteúdo. Eu estou prometendo para mim mesmo que esse ano eu vou dar um carinho maior para o Instagram e para o TikTok. Não tenho muitas coisas, faz tempo que eu não posto as coisas lá, mas se vocês mandarem uma DM, eu prometo que eu respondo. Isso está nos teus projetos ou nos teus sistemas? Isso está no pipeline ainda não entrou nem nenhum dos dois. Está no pipeline de vai entrar. Porque eu tô no limite já. O Iron Man está consumindo muito tempo da minha vida e da minha atenção. Perfeito. Então, quiser, cara, conteúdo é YouTube, quiser falar comigo, pode ser pelo Instagram, pode mandar e-mail também, todos esses caminhos funcionam. Maravilha. Tiver vindo para o Sul também, tem escritório aqui pronto para ti. Vai ser um prazer poder te receber também. Conhecer a curadoria, que é a nossa casa, onde a gente também trabalha muito cultura, apesar de não ser ainda não tá aparecendo na Forbes, a gente leva muito cultura a sério, né? Então, cara, como é que a galera tá se sentindo, como é que a galera tá interagindo, como é que tá o desenvolvimento, quais são as frases de cultura, os termos que a gente usa. Então, se vier para cá, não deixa de passar aqui, vai ser um prazer te receber também. Fechado. Certo? André, cara, muito obrigado. Primeira coisa que eu ia te falar, cara, obrigado pela disponibilidade e proatividade, assim, porque de participar de um podcast muito menor, mas que vai conectar esses conhecimentos, que é algo muito importante para o pessoal que está no dia a dia, às vezes não pesquisa no YouTube sobre e está acessando aqui o podcast, então isso facilita muito. Espero que ajude muito a galera aí que já acompanha, e vai ser um prazer te apresentar para esse pessoal que me acompanha. E muito, muito obrigado de novo. Certo, André? Cara, é um grande prazer. E aí eu queria fechar com uma frase agora que você começou a falar disso, me lembrou de uma coisa que... Essa frase não é minha, eu li no Segredos da Mente Milionária, do Harvey T. Eker, que ele diz, olha que coisa foda, se a sua vida não é do jeito que você quer, é porque tem algo que você não sabe. E eu acho que, primeiro, razão absoluta na minha visão, mas mais importante do que isso, mostra o quanto que o conhecimento é capaz de realmente transformar a nossa vida. Top. Fechamos com chave de ouro, então, aqui. E, pessoal, até o próximo material. Espero que a gente consiga aplicar também as áreas ali e transformar esse conhecimento em ações práticas, em coisas reais, em projetos sendo implementados. Então, marquem o André, ajudem aí a dar um pouco dessa moral, porque, cara, realmente é a questão da parceria e da humildade ali do teu canal gigante já, e tá gravando um podcast, mesmo sendo menor. Fico muito grato, André, pela tua disponibilidade, parceria, tá? Tamo junto.